Olá, sou a professora Heloísa Furtado, responsável por esse módulo onde a gente vai conversar um pouquinho sobre governança corporativa, sobre compliance, sobre bioética, sobre assédio moral, assédio sexual, enfim, sobre temas de suma importância, todos muito inovadores, que com certeza vão agregar no trabalho de vocês como gestores ou futuros gestores da saúde, tá? Eu sou advogada, sou empresária, tenho mestrado em Direito Empresarial e trabalho há mais de 5 anos auxiliando instituições públicas e privadas na implementação de programas de governança, de compliance, de ética, tá? Dentro aí de suas repartições. Então, me sinto muito honrada, muito grata em estar aqui com vocês, já muito ansiosa para o nosso primeiro encontro, que será aí online e também na modalidade presencial. Nesse primeiro bloco, eu gostaria de conversar com vocês sobre o conceito de governança corporativa, tá? E de onde veio aí as primeiras aparições deste instituto, não só no nosso país, né, mas como em todo o mundo. Então, a governança corporativa, apesar aí da larga utilização do conceito, a gente não tem uma definição única, tá, sobre governança corporativa. Então, a gente tem uma definição geral, que eu gosto bastante, onde a gente entende que governança corporativa é um conjunto de elementos e de instituições, né, como as leis, as normas, os contratos, que têm vistas aí a disciplinar as relações entre a sociedade e os agentes com quem eles interagem, tá? Então, a governança corporativa, ela cuida, de alguma forma, das relações internas de uma instituição, incluindo os conselhos, os diretores, os empregados, tá? E também toda aquela cadeia externa, que seriam os sócios, os acionistas, os credores, os consumidores. Então, a governança corporativa, ela é realmente um instituto que auxilia tanto as instituições públicas quanto as privadas a, de fato, se organizarem, tá? Ela tem aí os seus contornos, foram debatidos por muito tempo nos Estados Unidos, tá? Então, a gente começou a ter a governança corporativa a ser debatida, a ser conceituada lá nos Estados Unidos, tá? No finalzinho da década de 1970, onde a gente teve uma grande desilusão e uma descrença, né, quanto à eficácia das ações governamentais. Então, desde aquela época, a gente começou a ter esse instituto hoje, que é aí visto como realmente algo que nos auxilia no dia a dia como instituição e como gestão. O que não foi diferente também com o nosso país, né, que teve aí a governança corporativa sendo abordada legalmente falando, digamos assim, com o advento aí da lei anticorrupção, tendo aí um viés mais impositivo, né? Então, a governança corporativa passou a ser vista realmente como uma ferramenta ao lado do compliance para auxiliar na organização e na mitigação de riscos e de fraudes, tá? Então, a gente também tem essa pegada aí de evolução da governança corporativa vindo de um momento ruim, né, que é a descrença aí da população nas ferramentas governamentais. Um outro ponto que eu queria falar também com vocês, além dos principais conceitos, né, essa definição geral, uma definição também que vem do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem, diga-se de passagem, vários documentos, vários guias que com certeza vai auxiliar vocês, gestores, na implantação de uma governança dentro da instituição a qual vocês façam parte ou farão parte, tá? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define governança como um sistema, eu gosto muito dessa palavra, sistema, tá? Pelo qual as instituições são dirigidas, são monitoradas, são incentivadas
envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle de demais partes interessadas. Quando a gente vai para o viés público, né, a gente vai mudar a nomenclatura, então a gente não fala em sócio, a gente fala em uma alta administração, na alta direção daquele órgão, mas quero aqui deixar claro que a governança, ela é sim possível dentro dos órgãos públicos. Inclusive, vou falar com vocês um pouquinho no próximo bloco sobre a governança corporativa dentro do SUS, tá? A gente tem já material nesse sentido e é muito bacana que vocês saibam sobre a governança corporativa também dentro das instituições públicas. Queria dizer para vocês também que as boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos que a gente tem em recomendações objetivas, tá? Sempre alinhando aí os interesses com a finalidade, digamos que de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo de uma organização, sempre pensando na facilitação do seu acesso a recursos, sempre pensando na contribuição para a qualidade da gestão da organização, tá? E tendo aí como parâmetro básico a longevidade e o bem comum, tá? Então, a gente precisa entender que governança corporativa não são apenas normas jurídicas externas, mas também regras internas da própria instituição, ficando essa faculdade aí de como agir, para quem agir, e não só apenas normas jurídicas, incluindo regras de boas práticas. Aliás, ao meu ver, governança corporativa nunca pode ser falada ou ser vista de uma forma diferente ou separada de boas práticas, tá? Porque governança sempre vai vir com esse viés de orientação a um comportamento, a uma mudança de paradigma dentro da instituição, sempre alinhado aí com uma cultura organizacional e um propósito daquela organização, daquela instituição, tá? Ainda nesse bloco, gostaria de falar com vocês sobre os princípios de uma governança corporativa. Então, a governança dentro da empresa, dentro do órgão público, seja ela da saúde ou de outro ramo, sempre tem que aí observar alguns princípios básicos, tá? Primeiro, o princípio da transparência, não tem como a gente falar de governança sem falar de transparência. Tá? Então, sempre disponibilizar o maior número de informações possíveis às partes interessadas, tá? E não pensar sempre em prestar uma transparência àquelas pessoas que são impostas por normas jurídicas ou regulamentos, né? Então, só vou prestar contas, só vou ser transparente com o governo, com o fisco, enfim, não. É ser transparente com todos aqueles que estão à minha volta, interno ou externamente. O princípio da equidade também, a gente tem que pensar em governança, a gente tem que falar em tratamento justo, em tratamento isonômico de todos os sócios e todos os seus stakeholders, prestação de contas. Então, quando a gente pensa em governança corporativa, a gente deve pensar, sim, em prestação de contas, o que a gente chama também de accountability, né? Então, os agentes de governança, em especial aí os administradores, os membros do conselho fiscal, membros de comitê de auditoria, quando assim tiver a organização, deve sempre prestar contas de maneira adequada. E o que é maneira adequada? Né? Penso que é toda forma tempestiva, de uma forma completa, de uma forma concisa, sempre aí assumindo integralmente todas as consequências aí de suas ações ou de suas omissões, tá? Responsabilidade corporativa também é um princípio que a gente precisa falar para entender governança, de modo que os agentes de governança devem sempre zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade e incorporando aí as considerações de ordem social e econômica, que é o que a gente fala que também hoje está muito em voga, que é o ISG, né?
também muito falado quando a gente fala de governança e de compliance. Ainda nessa parte de contextualização e de introdução, para a gente falar no segundo bloco, digamos mais com uma forma prática da governança corporativa, queria falar para vocês o porquê, né? O porquê um gestor deve se preocupar, deve se motivar a aderir às boas práticas de governança corporativa dentro da sua instituição. Uma governança corporativa bem feita, né, bem imposta, bem formalizada, ela auxilia sem dúvida nenhuma, desculpe, a preservar, a maximizar o valor de uma sociedade, tá? A obter melhorias de gestão empresarial, facilita também o acesso a recursos financeiros e não financeiros, porque quando eu tenho governança corporativa instituída, eu tenho uma credibilidade formalizada e externada, tá? Me auxilia também na contribuição, como eu disse e repito, para a longevidade, sustentabilidade daquela instituição, administra os conflitos de interesse de forma mais eficiente e também avalia aí o propósito da empresa, tá? Então, penso que convenci, os gestores aí precisam realmente pensar e se sentir motivados em implementar essa jornada de governança corporativa. Alguns exemplos aí de boas práticas quando a gente fala de governança são, por exemplo, não cumulatividade de cargos de diretor, presidente ou CEO com presidente de conselho de administração, tá? Então, por exemplo, se eu tenho governança corporativa, eu não posso admitir essa cumulatividade de cargos, tá? Também eu preciso externar uma independência dos membros do conselho de administração. Se eu tenho governança, eu não tenho um conselho de administração que não seja independente, tá? Tenho também avaliação constante de desempenho desse conselho de administração. Eu tenho uma remuneração do conselho também atrelada à performance. Tenho criação e manutenção de comitês de auditoria e demais assuntos especializados. Eu tenho um alinhamento entre poderes patrimonial, político e econômico. Esse ponto aqui também eu gosto de trazer, que se eu tenho governança corporativa, eu tenho códigos atualizados de conduta, de ética, de integridade corporativa. Não tem como falar que eu tenho governança e não tenho esses documentos bem escritos, bem formalizados, com a minha equipe treinada, tá? Tenho também estruturas de gerenciamento de risco, tenho proteção adequada de investidores, incluindo a transparência e a prestação de contas adequada, né? Como a gente viu, são princípios da governança corporativa, tá? Então, na prática, eu vou falar mais com vocês no próximo bloco, mas na prática, a governança corporativa, como que ela acontece? Ela acontece por meio de estruturas, por meio de processos formais, tá? Então, o seu objetivo é obter informações mais seguras e mais qualidade também na tomada de decisões, auxiliando aí sempre na mitigação ou na eliminação de conflitos de interesse, tá? Superando sempre aí os desafios. Então, que fique claro que governança ela é um sistema, né? É uma ferramenta pelo qual aí as empresas e demais organizações são dirigidas, são monitoradas, são incentivadas. E sempre vai envolver o relacionamento entre os sócios, se assim a gente estiver diante de uma entidade privada, né? Os conselhos de administração, diretoria, órgão de fiscalização e controle. E deve sempre estar vinculado aos princípios. Quais princípios? O princípio da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. Que fique claro também que governança não é apenas conselhos ou órgãos administrativos, tá? E também não é apenas para grandes corporações ou para a gestão de risco.
não é aí um pacote fechado ou algo que tenha uma receita pronta, tá? Falando um pouquinho de governança corporativa com enfoque na saúde, que é aqui o nosso objetivo, a gente também pode entender que a governança corporativa, ela estabelece, né, recomendações objetivas para que as instituições de saúde, os hospitais que são aí ligados ao ramo da saúde, de alguma forma tenha o seu valor econômico facilitado, tenha aí o seu acesso a recursos e também a sua gestão organizada, tá? Então, o primeiro passo aí para a gente implementar um sistema de boas práticas de governança corporativa na saúde, posso afirmar com propriedade que está diretamente relacionado aí com a cultura cultivada dentro da organização, tá? Então, isso é um ponto aí que diz respeito às pessoas que atuam na instituição. Vocês, como gestores ou futuros gestores, devem se perguntar sempre qual que é o nível de engajamento que as pessoas aqui desta instituição a qual eu estou atrelado, elas possuem. Porque posso afirmar também que de nada vai adiantar a gente montar toda uma estrutura de políticas internas e regimentos se não houver uma consonância com a cultura e com as ações praticadas dentro da empresa, tá? Então, pessoal, vocês como gestores e futuros gestores deverão aí definir os objetivos, deverão organizar as estruturas e, enfatizo, treinar e motivar os seus colaboradores, tá? É um papel fundamental do gestor motivar essa cultura organizacional de governança dentro da instituição. Então, implementar aí as boas práticas deve sempre refletir uma necessidade genuína de formalizar uma cultura já existente ou aí em vias de evolução dentro da empresa, tá? Há diversas formas de a gente monitorar ou fazer uma métrica, né, aferir aí a vivência das boas práticas de governança corporativa. E para a gente conseguir isso, algumas dicas que eu tenho para vocês é implementar internamente os processos de compliance, que a gente vai ver mais para frente, gestão de risco, né? Então, auditoria também interna e externa. Um ponto chave também para a gente aferir esse grau de maturidade de governança corporativa também são os canais de denúncia. É muito importante a gente ter formalizado o canal de denúncia e um núcleo atuante dentro da organização, tá? Outro ponto ainda que a gente consegue falar nesse bloco é sobre a governança em saúde na ótica das organizações internacionais, tá? Então, hoje a gente tem que os organismos internacionais, eles têm apresentado, digamos que uma particular preocupação em torno da necessidade de promoção e melhoria da governança em saúde, tá? Porém, dada aí as grandes diferenças entre os diversos sistemas ao redor do mundo, não tem como a gente ter algo igual para todos os lados, né? Os organismos, então, eles tratam da questão conceitual do tema de uma maneira bastante abrangente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a governança no setor da saúde, ela vai, digamos que, ter uma referência diversa, tá? Com funções governamentais, realizadas aí pelos governos, pelos decisores, para atingir os objetivos de uma política nacional de saúde favorável aí à sua cobertura universal, tá? Então, para a OMS, seria um processo político que envolve aí equilibrar diferentes influências e demandas
por exemplo, dos usuários do serviço de saúde, dos profissionais da área e também dos fornecedores de insumos e de medicamentos, tá? Ainda falando mais sobre essa ótica da saúde, a ANS ela está se posicionando também fortemente sobre a necessidade de as operadoras de planos de saúde adotarem práticas de governança corporativa. Então, a gente também tem essa visão para a saúde suplementar, tá? Alguns estudos foram feitos, onde a gente tem, por exemplo, um percentual de falta de confiabilidade de informações financeiras, sobre aí, apontamentos de deficiência nos controles internos de operadoras muito alto, que variam aí de 98,2% a 82,2%. Esse estudo desses percentuais, né, dessa visão da saúde suplementar, foi citado e foi tido como uma base da RN 443, que trata da governança e dos riscos, e tem aí uma correlação muito forte com a dimensão de gestão corporativa da nova RN 277. Queria fazer algumas observações com vocês sobre a RN 277, porque quando a gente fala de governança corporativa na saúde, não tem como a gente não citar essa RN, tá? A RN 277, ela traz para nós os 4 princípios da boa governança, tá? E fala aí que eles são, digamos que, os requisitos para uma governança corporativa dentro de organizações de saúde, tá? Além dos princípios, a RN 277 também traz 14 itens avaliativos que tratam aí da definição de papéis e responsabilidades dos órgãos de decisão e controle, fala sobre conduta ética, canais de denúncia, como eu também já mencionei, tá? Conflitos de interesse, auditorias, compliance, tomada de decisão, detecção de fraudes e responsabilidades socioambientais, tá? Então, a governança corporativa, aí observando todos os institutos legais e regulamentadores da área suplementar, envolve aí o sistema pelo qual, né, essas instituições são dirigidas, monitoradas e incentivadas, tá? De modo que controle interno seria aí um conjunto de medidas adotadas para a gente conseguir salvaguardar as atividades da operadora, né, sempre assegurando o cumprimento de seus objetivos, suas obrigações em todos os níveis aí da organização. Quando a gente fala também em governança corporativa suplementar, a gente pensa em gestão de risco, como eu também já disse. E para a RN 277, a gestão de risco aí seria um processo pelo qual a gente consegue identificar, analisar, avaliar e também priorizar, tratando aí um monitoramento de risco de uma forma aí que a gente consiga aferir tudo que possa afetar, seja positivamente ou negativamente, os objetivos, os projetos e toda a operação aí da operadora nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, tá? Então, todo o processo de governança deve ser feito de uma forma efetiva, de uma forma consistente, com a natureza, com a escala, né? A gente tem que observar a escala e a complexidade da atividade de uma operadora quando a gente pensa em governança corporativa na saúde suplementar, tá? Isso é um papel que cabe, de fato, aos gestores, sem dúvida nenhuma, tá? Ainda falando um pouquinho de governança corporativa com base aí nessa resolução normativa, a gente tem que entender que a gente precisa envolver sempre a questão de uniformizar o conhecimento entre os administradores quanto aos principais riscos das suas atividades, tá? Sempre conduzir as tomadas de decisão que possam dar aí um tratamento e um monitoramento
dos riscos, promover a garantia do cumprimento da missão dessa operadora, sua continuidade, sua sustentabilidade, tá? É bom também ressaltar que, a fim de verificar se a operadora, se as operadoras, né, cumpriram aí com os requisitos legais de governança corporativa, de controle interno, de gestão de risco, a ANS determinou nessa mesma resolução que as organizações devem encaminhar anualmente um relatório de procedimentos previamente acordados, né, que a gente também fala de PPA, que deve ser elaborado aí por um auditor independente. Então, quando a gente tem essa governança corporativa bem efetivada, bem estabelecida, a gente consegue ter todos aí os papéis alinhados, transparentes, e com certeza esse relatório aí também fica de suma facilidade para esse auditor independente realizar, tá? Como eu disse, a governança corporativa, ela também pode e deve ser realizada na saúde pública, inclusive a gente tem um referencial básico de governança corporativa aplicável a órgãos e entidades da administração pública, que foi publicada pelo Tribunal de Contas da União, onde lá nós temos que a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, de estratégia e controle postos em prática para avaliar e direcionar também e monitorar a atuação da gestão com vistas à condução de políticas públicas e também a prestação de serviços e de interesses da sociedade, tá? Então, esse guia de governança e gestão em saúde, ele deve ser aplicável às secretarias e os conselhos de saúde, e os gestores aí públicos devem, de fato, sem sombra de dúvidas, observância a esse guia, a esse referencial básico, tá? Então, nesse primeiro bloco, fecho aqui essa introdução sobre governança corporativa, de onde ela começou a ser falada, né, nessa necessidade de realmente ter uma resposta prática e efetiva ao ceticismo da população em relação ao setor público, e de uma forma aí com que a gente consiga trazer essa organização e essa transparência para dentro das instituições públicas ou privadas. O gestor da saúde tem aí esse papel de motivar a sua equipe, de liderar a sua equipe nesta cultura organizacional de governança, porque, como eu disse e repito, de nada adianta a gente ter todos os papéis delimitados, todos os códigos desenhados, todos os canais de comunicação também implementados, se a gente não tiver uma equipe sincronizada dentro aí da nossa instituição. Então, realmente, o papel do gestor é de suma importância para a gente ter uma governança corporativa estabelecida dentro da saúde ou de qualquer outro ramo que essa instituição vier a se pautar, tá? Agradeço a companhia neste primeiro bloco sobre governança corporativa, e nos vemos no próximo, onde falaremos aí mais no viés prático desse instituto, que é de suma importância para todas as instituições. Obrigada.